Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e vamos para mais uma aula do curso dando continuidade nas nossas práticas com Inkscape. E antes de ir até o software, eu quero deixar uma dica muito legal para vocês. No trabalho com arte vetorial, pixel art, qualquer trabalho com design para jogos ou qualquer outra área, o uso de cores harmônicas é muito recomendado, tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com alguma arte, procure usar cores que combinam entre si. Bom, para isso, você pode recorrer a sites como o Lospec para encontrar paletas de cores prontas. Paletas de cores são conjuntos de cores que combinam entre si. E o legal do Lospec é que ele mostra exemplos com artes para jogos. Então, acessando lospec.com, você pode vir aqui até Palettes e aqui navegar pelo site e escolher a paleta que você quer usar em seus trabalhos. Aqui em cima você pode filtrar melhor, tá? Por número de cores na paleta, tá? Que, por exemplo, eu quero paletas com 6 cores. Então ele vai trazer para mim paletas com 6 cores. Filtrar por número de downloads. Então ele vai trazer as mais baixadas. Essa daqui bem bonita, né? Olha só. Tá? Então, use esses sites como auxílio em seus trabalhos, até que você domine a técnica de combinar cores. Legal? Que por si só é um assunto muito interessante. Mas vamos lá, como eu faço para utilizar uma paleta aqui do site lá no Inkscape? Clica sobre ela, sobre o título, e aqui ele mostra para a gente o código hexadecimal das cores. Cada cor existente tem um código hexadecimal. Se você copiar e colar em qualquer campo de inserção de cor, tá? Você vai ter essa mesma cor lá no programa em questão. Tá? Lá no Inkscape a gente tem também no painelzinho de preenchimento e contorno. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas um jeito mais prático é vindo aqui embaixo e clicar sobre o PNG Image 32x, que é um tamanho um pouco maior. E aqui basta copiar a imagem, ir até o Inkscape, vamos lá, botão direito e colar. Então ele já trouxe aqui aquela imagem para a gente, tá? Então a gente deixa ela aqui no cantinho e podemos trabalhar utilizando essas cores da paleta. Por exemplo, vamos lá. Para eu selecionar uma das cores da paleta, basta utilizar o conta-gotas, ir até a cor, clicar e ele preencheu com aquela cor. Para o contorno a mesma coisa. Pode vir aqui, inclusive, olha só, do conta-gotas para o contorno e selecionar uma cor. Então ele já setou aquela cor no contorno. Veja que são duas cores que combinam, não é mesmo? Então, mantenham essa prática, fica a dica aí para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar nossos trabalhos com o Inkscape. Bom, nessa aula a gente vai ver mais alguns conceitos introdutórios da ferramenta para poder dar continuidade até as práticas para a criação de personagens, tá? Em aulas posteriores. Então, vamos lá. Para exemplificar para vocês o que iremos aprender, vamos criar a arte aqui do personagem Pac-Man, tá? Uma arte bem simples, mas que vai servir para a gente aprender as ferramentas do programa. Então, voltando aqui no navegador, eu posso pesquisar uma referência para criar a minha arte. Então, basta pesquisar no próprio Google Images mesmo. Vamos lá em Imagens. Olha só, eu vou escolher uma das imagens. Esse daqui está bem bonitinho, então botão direito, mesma coisa, copiar imagem, vamos até o programa, Ctrl V ou botão direito colar, está aqui o que iremos utilizar nesta aula, tá? Posso apagar a paleta, não vou precisar dela, certo? Então vamos lá pessoal, olhem só, para começar eu vou usar a ferramenta Círculo para criar aqui a base do personagem. Então, Ctrl e Shift para criar um círculo perfeito, tá? Então, ele criou um círculo perfeito para a gente. Legal?
Vejam que aqui ele aplicou um contorno, que ele já estava salvo aqui no meu programa, tá? Então vamos lá. Temos aqui um círculo perfeito, certo? E agora, como eu faço para criar esse formato aqui da boca do Pac-Man? Bom, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Aqui na ferramenta Círculo, clicando sobre ela, a gente tem os pontos de controle, né? Os pontos de controle do objeto, as abinhas que eu citei na última aula. E aqui desse lado a gente tem uma bolinha, um círculo, né? Que é diferente dos outros pontos. Então, clicando sobre ele, eu posso alterar o formato deste objeto, tá? Vindo aqui em cima nas ferramentas, vamos clicar sobre esta opção, alternar para segmento, forma fechada com 2 raios. E olha só, eu tenho agora um formato aí de pizza que vai servir para o nosso desenho. Legal? Como eu falei para vocês na aula anterior, todas as ferramentas elas têm propriedades que a gente pode utilizar em nossos trabalhos, tá bom? Eu poderia fazer este corte de outra forma, vindo aqui em caminho e utilizando as operações que veremos mais para frente. Mas aqui para facilitar, vamos usar a ferramenta mesmo aqui do círculo. Legal? Então beleza, já temos aí a boquinha do Pac-Man, tá? Ok. E agora, como eu faço para aplicar a cor amarela? Shift Ctrl F, se o seu painel de preenchimento e contorno não estiver aberto, ele vai abrir com Shift Ctrl F. Aqui temos 3 abas. A aba de preenchimento, que é relacionada à cor interna do objeto, que está preenchendo o objeto, a cor de contorno e o estilo do contorno. Veja que não está aparecendo nada, pois eu não tenho nenhum objeto selecionado. Então, vamos selecionar o Pac-Man. Agora sim, olha só, aqui em preenchimento, temos alguns modos de preencher com uma cor. Modo cor uniforme, que seria uma cor única, né? Uma cor sólida. Podemos também definir um gradiente linear, um gradiente radial e mais algumas outras opções, tá? Então, a princípio, queremos o quê? Preencher com amarelo. Então, vamos lá. Se o seu não estiver aparecendo aqui a roda cromática, tá? Basta selecionar aqui. Temos vários modos de escolher cores aqui no painel. Então, eu gosto de usar a roda cromática. Legal? Certo, então vamos selecionar aqui um tom de amarelo próximo do laranja e vamos deixá-lo um pouco mais saturado. Aqui é legal esse triângulo, porque quanto mais próximo do seletor, mais saturada, mais forte essa cor se torna. Olha só, quanto mais próximo aqui dessa área, tá? Inclusive, não é muito recomendado você usar cores muito saturadas, tá? Então, evite usar aqui o máximo do triângulo, tá? Então, quanto mais perto do seletor, mais contrastada fica essa cor, vindo para este lado mais escura, até o preto máximo, e para este lado mais claro, até o branco máximo. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui um tom de amarelo. Aqui embaixo temos outras opções nessas barrinhas. A barra de saturação, a barra de valor, que é relacionado ao tom da cor, né? E a barra alfa, que é relacionada à transparência, ok? E aqui temos aquele código hexadecimal que eu falei para vocês. No entanto, vejam que tem um F aqui na frente. Então, sempre que você colar um código hexadecimal aqui, coloque um F na frente, tá? Para o Inkscape ler este código. Embora, se estiver sem o F, ele vai inserir, tá? Se não me engano, olha lá, ele insere de forma automática, tá? Então, não se preocupe com isso, certo? Legal. Aqui temos opções de desfoque, para desfocar o preenchimento, não é interessante agora, e a transparência, para o objeto ficar transparente acima de quem está abaixo dele, ok? Indo até a aba de contorno, veja que estamos sem cor para o contorno, né? Mas eu quero aplicar uma cor, então vamos aqui em cor uniforme, tá? Então agora eu vou selecionar uma outra cor, vamos lá, pode ser até mesmo um tom de roxo,
Vou escolher aqui um tom de roxo, combina bem com amarelo para o contorno, né? Legal. E aqui em estilo do contorno, a gente pode aumentar a largura do contorno, tá? A gente pode mudar o traçado. Olha só. Temos várias e várias opções para trabalhar aqui na aba de estilo do contorno, ok? Vocês podem estar explorando aí. Por enquanto, vamos manter este contorno simples aí no nosso personagem, certo? Beleza, pessoal. Então já temos a base do personagem feita de forma muito simples. Sugiro que após a aula vocês explorem aqui esse painel de preenchimento e contorno. E agora eu vou fazer o olho do personagem. Bom, para isso eu vou utilizar a ferramenta retângulo. Vamos criar aqui uma forma retangular em pé. Então você pode arredondar na vertical, pode arredondar na horizontal ou os dois ao mesmo tempo segurando o Ctrl. Tá? Então vejam só o que eu fiz. Eu criei uma forma retangular e eu arredondei segurando o Ctrl e ele tomou esta forma aqui que a gente pode utilizar para o olho do personagem. Legal, né? Com Shift eu posso, olha só, dimensionar na horizontal e ele vai fazer isso dos dois lados, segurando o Shift, ok? Diminuir um pouquinho com Ctrl Shift para manter as proporções. E agora eu vou tirar o contorno do olho. Então vamos lá no X e em preenchimento eu vou selecionar o conta-gotas e usar aqui a cor do contorno para o olho do personagem, tá? Voltou no seletor, tá aí, o nosso personagem agora tem um olho. Vamos trabalhar aqui um pouco mais na questão da cor do personagem, estou achando ele muito apagadão, né? Então, para isso a gente pode selecionar a ferramenta gradiente, que serve para a gente criar degradês de cor, e olha só que legal, selecionou o gradiente, a gente pode clicar sobre a forma com duplo clique e arrastar. Então, cliquei lá embaixo e arrastei para cima. Legal? Muito bem. Lá em cima, na verdade, eu vou querer esta cor. Então, cliquei aqui em cima, vou selecionar o conta-gotas, vou selecionar essa cor e aquele pontinho do degradê setou essa cor para a gente. Tá? Voltou na ferramenta gradiente, eu vou selecionar esse ponto de baixo. E agora eu vou escurecer o tom deste ponto aqui. Posso fazer isso vindo aqui no nosso painel de preenchimento e contorno, no valor, olha só, eu escureci lá embaixo, tá? Para dar uma sensação de sombra lá embaixo. Vamos puxar, clicou lá embaixo no pontinho, puxou. Aqui eu vou clarear um pouquinho mais, tá? Posso inclusive usar este tom de amarelo da referência, que está bem legal, né? Aqui embaixo, olha só. Mesma coisa. Com a tecla D, tá? Eu vou até o gradiente, é o atalho do gradiente. Então, tecla D, vou selecionar essa cor, olha aí. Temos um gradiente no nosso personagem. Legal, né? Agora, para deixar ainda mais interessante essa questão da cor do personagem, eu vou selecionar a ferramenta círculo, vou criar um círculo, veja que ele manteve o formato do Pac-Man, né? Porque a gente selecionou esse modo na base do personagem. Então, para voltar para o original, basta clicar aqui, tá? Ele vai voltar às pré-definições da ferramenta, ok? E aqui, pessoal, vejam só que interessante. Eu posso setar a cor branca para o preenchimento deste círculo, vir até a transparência, diminuir a transparência, e eu tenho como se fosse um brilhozinho ali, né, no nosso personagem. Ctrl D para duplicar, vou diminuir esse segundo objeto duplicado, tá? Se você tiver dificuldade para diminuir aqui, basta desligar o autoalinhamento, tá? E olhem só, agora temos aquela impressão de dois círculos de brilho ali na cabeça do personagem, tá? Legal.
escurecer um pouco mais o contorno. O olho, mesma coisa, tá? Eu escureci o contorno, então o olho precisa ter essa cor também, tecla D para o conta-gotas. Prontinho. Para você sair da ferramenta, tecla ESC, tá? E aí você volta aqui para o seletor. Legal? Então temos aí o nosso Pac-Man, nosso primeiro desenho aqui do curso. Veja que a gente fez de forma muito simples, utilizando somente formas geométricas em 2 aulas, né? Então vimos poucas coisas e já conseguimos criar aí nosso primeiro personagemzinho. É claro que ele é muito básico, tá? Mas não dá para avançar muito com o que vimos até aqui. No decorrer das aulas a gente vai dando mais passos aí com o nosso trabalho, ok? Bom, pessoal, agora vamos criar os coletáveis para tornar a nossa arte mais interessante. E eu vou aproveitar para te mostrar mais alguns recursos aqui do Inkscape para progredirmos, certo? Bom, ferramenta retângulo, vou criar alguns quadradinhos aqui à frente do personagem, tá? Veja que ele manteve também o arredondamento. Para a gente voltar, basta vir nas propriedades, clicar neste botão, tornar cantos agudos, tá? Ele voltou ao original. Quero fazer novamente aqui com vocês, tá? Legal, vamos encontrar aqui um tamanho ideal. Acho que esse aí está interessante, né? Então vamos usar para o preenchimento a mesma cor aqui do personagem, um tom de amarelo aqui do nosso personagem. Legal? E vamos arredondar bem de leve este coletável. Segurando Ctrl, tá? Deixá-lo levemente arredondado. Ok. Eu vou criar também um gradiente aqui neste item para manter a linha aqui de luz do personagem, né? Pois é como se ele estivesse recebendo luz da esquerda, então lá embaixo é mais escuro. Eu posso, inclusive, olha só, vir aqui em cima e ele vai me mostrar os gradientes que eu já criei. Então, este daqui é o mesmo que aplicamos no Pac-Man, tá? Então, basta clicar nele e ele já aplicou aqui para mim, mas está invertido, né? Então, a gente precisa ajustar isso aqui. A sombra é lá embaixo, tom mais escuro, e lá em cima, tom mais claro. Legal? Prontinho. Olha aí. Vamos dar um Ctrl D para duplicar. Mais um Ctrl D. Vamos criar aqui 4 itenzinhos à frente do Pac-Man. Legal. Pronto. Fizemos nossos itens aí. E se eu quero movimentar o meu personagem aqui para a direita? Para, digamos, coletar aqui os itenzinhos. Veja que os olhos e o detalhezinho ficaram lá atrás, né? Então, como eu resolvo isso? Aqui no Inkscape a gente tem um recurso muito legal que é de agrupamento de objetos. Então, eu posso agrupar meus objetos para que eles se tornem, entre aspas, uma coisa só, né? Como se você colocasse todos eles dentro de uma sacola, de uma caixa, né? E pudesse tirar a qualquer momento. Então vamos lá, objeto, agrupar, com todos eles selecionados. Então agora eu posso movimentar e é como se fosse um objeto só. Legal? Então isso aqui é muito útil. Geralmente eu faço este agrupamento com Ctrl G. E para desagrupar, basta vir aqui e desagrupar. Veja que tudo voltou a ser independente aqui na arte, né? Ou então eu posso também com o atalho, olha só, vou agrupar novamente, Ctrl G, e vou desagrupar com Ctrl Shift G, tá? Se você esquecer o atalho, tá aqui, olha só, agrupar Ctrl G, desagrupar Shift Ctrl G. Legal? Então é isso aí, vamos agrupar o nosso personagem. E agora sim, legal, né? Mas veja que tem um problema aí. Para os nossos testes, digamos assim, os itens coletáveis deveriam ficar atrás aqui do personagem, né? Mas eles estão acima. Como a gente resolve isso? Eu vou criar um outro item aqui, outro objeto, aliás, para exemplificar melhor para vocês. Tá? Vamos lá, 1, 2, 3 novos objetos.
Digamos que eu quero trazer o vermelho para cima, né? Ele está lá atrás. Então a gente tem uma ordem aqui entre os objetos, né? Temos uma profundidade. Para eu trazer um objeto à frente, eu posso vir aqui em Objeto, subir um ou Page Up. Eu costumo usar o Page Up, tá? E o Page Down, além do End e do Home, para estar manipulando aí essa ordem entre os objetos. Legal? Então vamos lá, Page Up, o vermelho veio para frente. Page Down, ele foi para trás. Page Down novamente, ele foi lá para o fundo. Legal? Veja que ele está lá atrás, né? Então vamos lá, Page Up, subiu um, Page Up, mais um, Page Down, foi para trás, Page Down, foi para trás. Page Up e Page Down são as teclinhas aí, provavelmente acima dos direcionais, das teclas direcionais do seu teclado, ok? Page Up, Page Down. E se eu quero trazê-lo para frente de uma vez só? Tecla Home, veio para frente. Se eu quero enviá-lo para trás, tecla End, então ele foi lá para trás. Legal? Então isso aqui é muito útil, tá? Ajuda bastante nos trabalhos, certo? Aprendido isso, evoluímos um pouquinho mais. Vejam que este espaçamento aqui entre esses dois itens está bem maior do que entre esses dois, né? Então como a gente faz para alinhar exatamente, distribuir os objetos com um espaçamento igual aqui no Inkscape? Shift Ctrl A, ele abriu aqui, alinhar e distribuir. Então vamos selecionar todos esses objetos e vindo aqui em distribuição, ele tem essa opção aqui, distribuir horizontalmente com intervalos horizontais uniformes. Então ele manteve a mesma distância entre os objetos, tá? Se fosse na vertical, a gente teria também essa opção aqui, tá? Temos outras opções que vocês podem estar explorando. E aqui a gente vai ver depois, tá? Que é para alinhar os objetos do nosso trabalho, tá? Bom, pessoal, então vou fechar por aqui. Já vimos bastante coisa nessa aula, né? Evoluímos um pouco mais com o Inkscape. Eu espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, tentem fazer esse desenho. É uma arte bem simples, com formas básicas, mas que vai servir para você praticar e ir pegando o jeito aí com o programa, beleza? Então fechou por aqui, eu vejo você na nossa próxima aula.